Os essênios. Os essênios constituíam um grupo asceta, apocalíptico e messiânico do movimento judaico antigo que foi fundado em meados do segundo século, antes da Era Comum, e foram dizimados no ano 68, depois da Era Comum, culminando na destruição de seus assentamentos, e parte de seus escritos em Qur'an. O movimento já foi mencionado por autores antigos. Atualmente, tem-se redespertado o interesse pelo grupo após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, e do levantamento arqueológico de Qumran. A comunidade de Qumran tornou-se conhecida ao grande público a partir de 1948. Localizada nas zonas áridas e quentes, próximas ao Mar Morto, onde foram encontrados jarros com manuscritos que continham documentos, revelações, leis, usos e costumes da comunidade dos essênios. O essenismo é transcrito pela primeira vez por Filon e Flávio Josefo, onde citavam uma ordem que havia se afastado do judaísmo tradicional por motivos desconhecidos, pois seus costumes se diferenciam em determinados pontos. Iniciaram seus estudos nos séculos que vão desde o ano 150 a 70 DC. O essenismo foi mais bem revelado na história oficial, pela descoberta dos famosos manuscritos do Mar Morto, que são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas de Qumran. Após décadas de trabalho e controvérsias, a tradução integral dos manuscritos do Mar Morto foi completada em 2002. Dos hábitos comuns do grupo, pode-se dizer que se alimentavam basicamente de frutas e legumes, e que se banhavam em águas como forma de ritual para a purificação espiritual. Durante o domínio da dinastia Asmoneia, os essenos foram perseguidos. Retiraram-se por isso para o deserto, vivendo em comunidade e em estrito cumprimento da lei mosaica, bem como da dos profetas. Um dos autores antigos que referenciaram os essenos foi Plínio, o Velho, que fala sobre um grupo de mulheres sem qualquer amor sexual, sem dinheiro, apenas com trabalhos manuais. Filon de Alexandria, filósofo judeu, um judeu grego, viu a comunidade dos essênios em um contexto mais amplo e, portanto, menciona os essênios com número acima de 4.000 homens. Através dos séculos, alguns dos 70 anciãos que compunham a fraternidade essênia morria. Eram obrigados por lei de mandar vir de outro santuário um substituto, para que não faltassem tradutores e interpretadores daqueles vastíssimos arquivos de sabedoria oculta que milhares de séculos haviam corrido sobre a face da terra. Os que conheciam a fraternidade essênia sabiam que ela era a continuadora dos ensinos de Moisés. Aceitavam o que era ensinado pelos sacerdotes com relação à vinda do Messias Salvador, mas acreditavam que se tratava de um Messias rei que viria para salvar o povo de Israel do domínio de Roma, que era rainha e senhora do mundo civilizado. E essa dominação era tão amarga e dura para esse povo que se consideravam escolhidos de Deus, que nenhum acontecimento poderia ser maior que o aparecimento de um Messias libertador. E sob esse ponto de vista interpretavam todas as profecias desde a remotíssima origem da civilização adâmica. Muitas dessas profecias se cumpriram nas diversas idades, algumas em Abel, outras em Krishna, outras em Moisés. Mas muitos sensitivos haviam tido notícias do canto apocalíptico onde se fazia referência ao grande ser que viria, o qual seria chamado Príncipe da Paz, reforçando assim o sonho do povo hebreu de que o Messias seria um poderoso rei que dominaria todos os reinos da terra. Porém, os essenos sabiam que o Homem-Luz apareceria à humanidade terrena para dar o retoque final na magnífica tela em que havia esboçado, com seu sangue de mártir, o ideal de fraternidade, de amor e paz que sonhara para seus irmãos deste planeta. Somente os essenos sabiam que a humanidade terrena estava atingindo o limite de tolerância da lei divina, que marca o aniquilamento para os rebeldes enfurecidos, que depois de milhares de séculos não aprendem ainda a amar os seus semelhantes,
ao menos o suficiente para não lhes causar males. Todos os elevados instrutores do mundo e humanidades conhecem o terrível processo da lei eterna quando é ultrapassada sua medida, ou seja, o vencimento de um tempo depois de longas idades de espera. E somente uma infinita onda de amor divino pode transmutar o tremendo cataclismo das almas embrutecidas no mal, perturbadas pelo crime, pelo ódio, pelo pecado, e a transmutação das correntes formidáveis de aniquilamento prontas a desabar sobre o planeta. Por isso, os essenos esperavam não um Messias rei, mas uma encarnação da divindade, um alento vivo do amor soberano, um Deus feito homem. Quão longe estava a humanidade, e o povo hebreu, de imaginar a grandiosa verdade. Chegou o momento de procurarmos a senda humilde e escondida que nos fará saber quem era Jesus, o Cristo, que baixava à terra. E a fraternidade sênia, ungida de fé e de amor, ergue o grande véu para a humanidade nova que chega e que será por lei desta hora, a mãe que recebe e acolhe em seu seio o grande Jesus, que se deixa ver tal como é, na infinita eternidade de Deus. Os essenos foi o único grupo na Bíblia que não foi criticado. Outras seitas daquela época eram bem criticadas. Por exemplo, os saduceus, os fariseus e os zelotas. Os personagens bíblicos foram bem influenciados por esse grupo como Jesus, Paulo, João Batista e muitos outros. Henrico Mas, em seu livro, O Novo Testamento e da Ceia do Senhor, fala sobre achados arqueológicos que mostram que a ceia já era praticada pelos essênios, ou seja, antes de Jesus a ceia já existia. Outra prática dos essênios, que esses personagens, como João, Jesus e Paulo, foram influenciados ao batismo. Acharam os tanques de batismos dos essênios. Então o batismo de João era uma prática essênica. Estudiosos acreditam que João Batista era essênio, pelas práticas que ele tinha muito semelhantes a essa seita dos essênios. Como o batismo já falado aqui, outras práticas como o isolamento no deserto e o tipo de roupa que ele usava. Os essênios vivem isolados por um tempo para se purificar. Outra coisa semelhante é que João Batista veio preparar o caminho para um Messias espiritual. Eram os essênios que esperavam um Messias espiritual, pois no Antigo Testamento a ideia de um Messias espiritual não existe, mas sim de um Messias rei político. Comprovadamente eram os essênios que tinham essa crença, de um Messias espiritual, e ao contrário desta ideia, até hoje os judeus esperam um Messias governante e político, não reconhecendo o messianismo de Jesus. Até Paulo aderiu às práticas essênicas. Paulo se isolou no deserto da Arábia por 3 anos para se purificar. Paulo deixou a esposa. Os essênios tinham a prática de não ter mulher, pois para eles, os homens deveriam ficar solteiros e se dedicar à vida espiritual. Jesus e Paulo ensinam tal princípio nas Sagradas Escrituras, que é bom que o homem não se case. Essas ideias que são dos essênios. Paulo faz um sincretismo em suas cartas, entre corpo e espírito. Essa religiosidade e santidade toda vem dos essênios. Esse é o grupo mais diferente da época, e o único com esses ensinamentos e práticas. Acadêmicos já provaram isso em seus estudos. Em 1923, o húngaro Edmond Székely obteve permissão para pesquisar os arquivos secretos do Vaticano, à procura de livros que teriam influenciado São Francisco de Assis. Székely procurou em cerca de mais de 40 quilômetros distantes, com pergaminhos e papiros milenares e manuscritos originais de muitos santos e apóstolos conservados de forma oculta. De todos os misteriosos livros, o que lhe chamou a atenção foi a obra do Evangelho Essênio da Paz. Este livro foi escrito pelo apóstolo João e narra passagens sobre a vida de Jesus Cristo que não existem na Bíblia. Ele traduziu o texto desta obra e o publicou em 4 volumes. A Igreja considerou isso uma traição, e excomungou o pesquisador. O Papa Bento XVI chegou a fazer uma associação entre Jesus e os essênios no dia 5 de abril de 2007, na sua homilia na Missa da Santa Ceia realizada na Basílica Romana de São João de Latrão, fazendo referência aos manuscritos de Qumran. Diversos historiadores,
como Martin Larson, Robert Eisenman e John M. Allegro associam o cristianismo primitivo com a história dos essênios. Plinius descreveu que os irmãos do Egito, os essênios, eram chamados de terapeutas, por atuarem como curadores. Philon reforçou essa informação em seus registros, definindo os essênios como curadores, ascetas e filósofos ao mesmo tempo. Eusébio considerou os terapeutas do Egito predecessores cristãos e, tempos depois, Santo Agostinho veio a concordar com isso. Algumas escrituras sagradas do cristianismo vieram dos essênios. Um dos locais importantes frequentados pelos terapeutas era Alexandria, onde ficava a maior biblioteca da antiguidade. Lá, eles aprenderam as ciências da cura e a filosofia. Outro apontamento sobre a vida dos essênios veio do vidente Edgar Cayce que, 11 anos antes de serem descobertos os manuscritos do Mar Morto, descreveu onde e como viviam os essênios e disse que Maria, José, João Batista e o próprio Jesus eram essênios. Para fazer parte da comunidade essênica precisava viver e praticar os seus princípios. O discípulo passava por um período de 1 ano de experiência, sendo acompanhado pelos membros da comunidade, para seguir adiante as próximas etapas. Nos 2 anos seguintes, ao passar por todas as provas, era considerado um membro efetivo da comunidade. Segundo o escritor da antiguidade Flávio Joséfo, os essênios levavam uma vida humilde, pois pensavam que os excessos e a falta de medida eram prejudiciais tanto para o corpo quanto para a alma. Todos eram livres, não tinham empregados e nem escravos. Os anjos tinham papel fundamental na vida dos essênios. A relação deles com os anjos ocorria tanto no plano espiritual, como no material. 12 anjos exerciam papel fundamental na vida deles. A integração com as 12 forças angelicais era um aspecto do caminho espiritual para eles. Os 12 anjos que os essênios estabeleciam conexão: 6 anjos da Mãe Terra, anjo da vida, anjo da alegria, anjo do sol, anjo da água, anjo da terra, anjo do ar, 6 anjos do Pai Celestial, anjo da eternidade, anjo da criatividade, anjo do amor, anjo da sabedoria, anjo da harmonia, anjo da força. Nas manhãs dos 6 dias da semana, os essênios meditavam em cada um dos anjos da Mãe Terra. Cada noite, em cada um dos anjos do Pai do Celestial. Na sexta, à noite, meditavam no próprio Pai Celestial e no sábado de manhã na Mãe Terra. Fazia parte do ritual diário dos essênios a cerimônia de paz, realizada ao meio-dia. E era assim: paz com o corpo, paz com o reino do céu, paz com o reino da terra, paz com o universo, paz com a humanidade, paz com família, paz com a alma. Os conhecimentos dos essênios tinham uma forte influência persa, pitagórica, budista e helenística. Eles sintetizavam diversas religiões em seus ensinamentos. Equilibravam em sua doutrina princípios esotéricos e esotéricos. Entre os ensinamentos herméticos deles estavam a árvore da vida, unificação e os 7 aspectos da paz. Os ensinamentos públicos diziam respeito ao Gênese, às leis do profeta Moisés e o Sermão da Montanha. Os essênios dedicavam muito tempo aos estudos dos manuscritos primitivos dos caldeus, persas, egípcios, principalmente voltados à cura e à astronomia. Acreditavam na providência divina e que nada acontece por acaso, qualquer que seja o acontecimento. Existe um propósito maior e serve para nos desenvolvermos e aprendermos através deles. Os essênios exerciam sua fé com a seguinte máxima: seja feita a tua vontade e não a minha, meu Senhor. Com seus exemplos, práticas e ensinamentos, eles nos inspiram para uma conduta de vida mais simples, harmoniosa, justa, pacífica e fraternal. Vale a pena conhecer melhor a história desse povo, pois ela contém muitos conhecimentos não revelados e de fundamental importância.